eu sou a Paulinha e no vídeo de hoje a gente irá falar sobre aproveitamento da polpa e do resíduo do baru. A gente vai contar um pouquinho com a participação e experiência da Miriam, do Instituto Pantanal Sul, e com a minha participação também, contando um pouquinho da experiência da Central e das organizações que são parceiras da Central. A polpa a gente pode utilizar tanto para fazer farinhas, para utilizar para a produção de laços, ou até mesmo um processo um pouco mais complexo, que seria da produção do álcool. A nossa atenção com relação ao uso da polpa do baru, ele já se dá lá desde o momento da coleta, quando a gente começa a separar os frutos que serão destinados para o uso da polpa dos frutos que serão utilizados para a extração da amêndoa. E aí, nessa seleção, para o fruto que você vai utilizar a polpa, é importante que você selecione frutos íntegros, frutos que não tenham sinais de apodrecimento, não tenham sinais também de uma contaminação biológica, seja por fungo, né? Frutos que não estão sujos e frutos que não estão ruídos, né? Pelo gado ou por algum outro animal. Além disso, você vai dar também uma preferência para frutos recém-caídos. E aí, em campo, você deve transportar esses frutos que são destinados para o uso da polpa em um recipiente, em sacos que esteja limpo, né? Que não tenha sinal de contaminação química ou microbiológica. Esse período do tempo de coleta até o tempo de beneficiamento do fruto, o ideal é que ele seja o menor possível para que você evite alguma contaminação ou que insetos comecem a aparecer ali nessa parte superficial, né, da polpa, ou alguma contaminação por fungos ou roedores. Então, é importante que assim que você terminou de coletar os frutos que serão destinados para o uso da polpa, você já comece o beneficiamento desse fruto. A polpa do baru, ela é maravilhosa, ela é muito rica. Nós vamos entrar agora na nutrição que ela tem, que ajuda muito para as pessoas e também os animais malnutridos. Vamos falar sobre como tirar. Como sabemos que um fruto tem mais ou menos 25 gramas do baru, a polpa tem entre 7 e 8 gramas. A semente só 1 grama e 25. Então vale a pena de não descartar a polpa. Primeiro o baru chega aqui e nós vamos selecionar em cima de uma peneira grande o fruto mais bonito com polpa mais bonito. Esse nós vamos colocar em uma bacia com 100 litros de água e 100 ml de água sanitária, para ter certeza que ele não fica contaminado. Claro, estamos coletando onde não tem nenhum veneno. Depois, nós vamos lavar com água para tirar o cloro. Vamos deixar ele secar um pouquinho no sol e ele vai na máquina para tirar a primeira casca, que é um pouquinho mais duro. Depois ele vai para 3 horas no sol de novo e volta para a máquina para tirar a farinha, a polpa. Ele precisa ficar um pouquinho no sol para essa máquina, senão ele não anda, ele fica tudo melecado. E assim ele tira uma farinha. Como tem muito açúcar, você vai ver, ele também é grudento. Essa farinha depois, vamos colocar o polpa tirado, vamos colocar no sol para desidratar bem. Quando ela está bem desidratada, nós temos tipo um liquidificador de inox, também feito na mão. Quem fez essas máquinas é Amadeu, de Miranda. E nós vamos peneirar. E vamos depois ainda ter uma coisa que sobra, que ainda precisamos encontrar um moinho. Mas assim temos depois uma farinha bem coado, bem fino, que é maravilhoso para fazer máscaras, bolo, pão e outros biscoitos também. Ele é muito bom para biscoito. E
Também uma parte do baru lavada não entra na nossa máquina para tirar a polpa. Vamos tirar com faca mesmo as lascas e desidratar essas lascas no sol. Desidratado, eles é muito gostoso para comer como um snack. Quando tem um pouco fome, até as crianças gostam muito. Depois que você fez essa seleção dos frutos, a gente vai para a segunda etapa, que é a lavagem desses frutos, que pode ser tanto em tanque ou também em pia. E aí, para você lavar esses frutos, você pode utilizar duas formas: a lavagem manual ou a lavagem mecânica. Na lavagem manual, você vai pegar o fruto e vai colocar com a água, né, a torneira aberta, e aí você vai esfregando um fruto ao outro, e aí isso já é um processo de iniciar a lavagem do seu fruto. No caso da lavagem mecanizada, você pode utilizar tanquinho, o próprio tanquinho de roupas, colocar bastante frutos, né, no tanquinho, água e deixa batendo um tempo, e ele vai fazer esse mesmo movimento de esfregando um fruto ao outro. Ou você também pode colocar sobre a mesa telada, coloca o fruto sobre a mesa telada e vem com uma máquina de pressão de água e vai lavando o seu fruto. Com relação ao processo da despolpa mecânico, a gente pode utilizar tanto o mecânico a seco quanto o mecânico com água. No mecânico a seco, a gente não tem uma máquina que seja específica para o baru, então você pode fazer uma adaptação de uma despolpadeira utilizada em outros frutos, ou até mesmo você utilizar descascador de batatas ou um moinho de martelo. Já a despolpadeira mecânica com água, você vai fazer uma adaptação da despolpadeira de açaí, e aí você vai colocar o baru lá e vai deixar o fruto batendo até que a polpa se desprenda totalmente dessa parte mais lenhosa, né, do fruto. Depois que a massa se desprendeu totalmente, você vai perceber que forma tipo uma massinha mesmo, uma papinha, e que essa massa, devido ao seu alto teor de carboidrato, ela vai iniciar um processo de fermentação. E aí, você retirando essa massa e passando para o processo de destilação, você vai ter álcool. Então, é um processo bem bacana também, que pode ser realizado, precisa de um pouco mais de processos, né, e equipamentos. Mas utilizando esse processo de despolpa mecânica com água, você também pode fazer a desidratação, só que ela tem que ocorrer rapidamente devido ao alto teor de umidade, também ao rápido processo de fermentação. Então, assim que despolpou, você já tem que correr para fazer o processo de desidratação dessa polpa, para que você não perca esse produto. A polpa extraído a seco, você pode armazenar dentro de sacos e deixar armazenado em um ambiente que seja limpo, arejado, sem contato direto com o sol, sem muita umidade, para que você não contamine e não perca o seu alimento. E já a polpa que passou pelo processo com a água, é necessário que você armazene dentro de um processo de refrigeração mesmo. Outra informação importante é que o tanino presente na polpa, ele pode ser eliminado quando você coloca essa polpa em altas temperaturas. Então, aí no processo de torrefação da polpa, você vai eliminar o tanino presente. Para você fazer artesanatos com baru, o ideal é que você utilize ou aproveite esse resíduo lenhoso do baru. E aí, no caso do aproveitamento, você vai pegar esse fruto que foi quebrado para a extração da castanha, você vai aproveitar um fruto que ia ser descartado, você vai ter um processo de escolha para frutos que estejam sem polpa, e ele pode estar com ou sem castanha. E aí, caso você precise coletar mais frutos com esse foco para a produção artesanal, a gente aconselha que seja um pouco depois do início das chuvas. E aí, quando a gente fala do processo mesmo da produção de artesanato, a gente tem algumas etapas. A primeira delas é o polimento, onde você pode fazer o polimento manual, que aí você vai utilizar uma lixa, mas o rendimento é menor.
E também a gente aconselha que você esteja com uma luva para não causar feridas superficiais, ou você pode utilizar o polimento mecânico com algumas ferramentas. Entre as ferramentas pode ser uma lixadeira, um esmeril ou uma adaptação de outros equipamentos elétricos como o rola-rola. O rola-rola ele é um equipamento cilíndrico em forma de copo, né? No fundo dele vai ter um motor que vai ter uma lixa também acoplada a esse motor. É um processo que é feito automaticamente, então quando você coloca o material para ser lixado e aciona o motor, já vai estar começando ali o processo mesmo de polimento do teu resíduo. E aí a gente vai para a segunda etapa, que é a etapa de corte. Essa etapa de corte, ela é uma etapa que é variável, porque você pode querer ou não cortar, né? Você pode querer utilizar o resíduo lenhoso por inteiro, e aí então você iria para a próxima etapa, que é de perfurar esse resíduo. Mas caso você queira cortar o baru, esse corte ele pode ser na transversal, na diagonal ou na longitudinal. Você pode utilizar para fazer o corte a serrinha, a cegueta, a serra-fita ou a serra circular. Qualquer uma dessas ferramentas são bem empregadas, só que você tem que ter um cuidado para você não se acidentar, né? Então, tendo atenção em todos os processos, de fato. A terceira etapa é a etapa de perfuração. E aí você vai utilizar uma furadeira de bancada, que ela tem uma maior precisão no furo. É importante que você se atente também ao tamanho, a grossura da sua broca, porque às vezes você pode fazer um buraco muito grande, né? E aí acaba perdendo material se você queria um buraco que fosse menor. Então, pense bem no que você quer fazer. Então, às vezes, se você quer fazer um difusor, como esse meu é de coquinho, mas eu também já vi difusor de baru, né? É preciso um buraco muito fininho só para passar esse cordão. Então, aí você vai utilizar uma broca mais fininha, ou até mesmo uma outra ferramenta. A última etapa, então, é do acabamento, para você deixar o teu artesanato bem bonito, com aspecto físico e visual, né, com muita qualidade. Então, para essa etapa, você pode utilizar o esmeril ou a politriz manual de uso protético. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre técnicas para a produção do carvão do baru. A primeira técnica que a gente vai falar é sobre a técnica de produção do carvão no buraco. Para fazer essa técnica, primeiro a gente vai precisar cavar um buraco de 50 centímetros de profundidade, 2 metros de comprimento e 1 metro de largura. Depois que você terminar de fazer esse buraco, você vai fazer uma fogueira lá no fundo dele. Quando a fogueira estiver bem estabelecida, você vai jogar o resíduo lenhoso do baru lá, para iniciar o processo de carbonização, né? E aí, quando esse material estiver completamente em brasa, você vai jogar um balde de aproximadamente 20 litros de água para diminuir um pouco a temperatura. Depois que você joga esse balde de água, você vai pegar um painel, assim, você vai pegar um painel de zinco, vai colocar por cima desse buraco, vai completar e passar por cima desse painel de zinco, vai jogar terra para que não entre mais oxigênio dentro do buraco, e aí você vai deixar esse processo desse jeito por em torno de 24 horas. Depois dessas 24 horas, você retira a terra, depois retira o painel, e aí, provavelmente, a carbonização já vai ter sido, o processo já vai ter sido finalizado, o seu carvão vai estar pronto, e agora só você armazenar o seu carvão. Agora a gente vai falar também sobre uma outra técnica utilizada para fazer a produção do carvão, que é o uso de tambores, ou você pode fazer uma estrutura de alvenaria também. Caso você vá utilizar os tambores, você vai precisar fazer uma adaptação nesses tambores, para que ao redor dele tenha respiros, né? E é importante fazer essa adaptação para que você consiga ter um controle melhor da entrada de oxigênio. E a tampa dele vai ser uma tampa hermética com uma saída, com uma chaminé, né, para a saída da fumaça no processo inicial. E aí, depois que você faz essa adaptação, você vai encher o seu tambor com o resíduo lenhoso do baru,
até chegar na parte superficial do tambor. Depois você vai tentar acionar, colocar fogo, né? Pode ser que no início seja um pouco difícil, então a gente sugere, e se você tiver praticidade com isso também, de pegar a estopa ou pegar uma lenha e banhe ela com um pouco de óleo diesel para facilitar o início da queima. Depois, quando o fogo estiver pegando com bastante vigor, e então você vai tampar esse tambor e mais ainda vai deixar as chaminés e os respiros abertos, tá? E aí depois que você faz isso, depois que você tampa, você vai ver que vai estar saindo uma fumaça branca contínua, bem forte, tanto pela chaminé, e conforme a combustão vai avançando, vai descendo, né, avançando pelo tambor, essa fumaça também vai começar a sair pelos respiros, né? E aí, quando começar a sair uma fumaça amarela pela chaminé, aí você tampa a chaminé. Depois, quando começar a sair pelos respiros da lateral, aí você tampa esses respiros também. Então, depois que você termina, que tá tudo fechadinho, né? Todos os respiros, chaminé, o processo de carbonização vai começar a acontecer de fato, e aí você vai deixar esse processo acontecendo por em torno de 24 horas, que aí deve ser quando o seu carvão já vai ter sido formado, né? Ele já vai estar resfriado, e aí você pode tirar esse carvão do tambor. Entre as diversas possibilidades de uso do baru, uma delas bem interessante é a produção de substrato. Para você produzir o substrato com baru, você vai utilizar esse resíduo lenhoso, né, do baru e o mesocarpo, vai triturar esse material, depois você vai fazer o ensacamento desse material. E aí ele está pronto para uso, né? E uma outra técnica que também é bem bacana é a produção de compostagem, utilizando o mesmo resíduo, né, o resíduo lenhoso, o mesocarpo. Para fazer a compostagem, a gente precisa ter uma relação carbono e nitrogênio, né? A fonte de carbono, no caso do uso do baru, vai ser o resíduo, e a polpa, o mesocarpo, vai ser a fonte de nitrogênio. E aí, para você montar a pilha da sua compostagem, você vai pegar esse material que é mais fibroso, né, e vai colocar por baixo para que não perca o nitrogênio e outros nutrientes. Depois você vem com o material que seria a sua fonte de carbono, e aí faz outra camada, né, intercalando essa fonte de carbono e fonte de nitrogênio. É importante que a sua última camada, que é superficial, né, ela seja uma camada com material palhoso mesmo, para a gente também não perder esse nutriente. Depois que você montou sua pilha, na verdade até durante o processo de monta pilha, é importante você umedecer um pouco o seu composto, para que as reações comecem a acontecer ali no seu composto. E para você fazer o monitoramento da compostagem, você pode fincar assim um vergalhão, né? Geralmente as pessoas fazem isso, fica um vergalhão no meio da compostagem. A cada 2 dias, tira esse vergalhão e sente a temperatura. Se a sua compostagem estiver com uma temperatura muito alta, é importante que você jogue um pouco de água, porque se a temperatura for muito alta, ela vai acabar matando os micro-organismos que ali fazem a sua compostagem, né? Então, não é interessante que ela fique muito alta. E se ela estiver muito baixa também, é sinal que tem inatividade de micro-organismos ali. E se você está no início do processo, isso quer dizer que a sua compostagem não está equilibrada. E geralmente a compostagem fica pronta aí em torno de uns 30 dias. Então, após esses 30 dias, é normal que a temperatura do teu composto diminua, ou na verdade esteja em temperatura ambiente.